E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de aula de filosofia. Vocês já viram aí no título do vídeo e na nossa thumbnail, a gente vai falar de mais um filósofo pré-socrático que estava faltando aqui no canal. E tem muito pouco conteúdo dele aí pelo YouTube, pela internet, que é o Pitágoras de Samos. Isso mesmo, a gente vai falar. Eu entendo que às vezes algumas pessoas não querem ler sobre o Pitágoras, às vezes por conta talvez da matemática, por conta do teorema de Pitágoras, mas fiquem tranquilos que a gente vai falar aqui da filosofia, o que ele pensa, né? É importante saber o que ele pensa sobre o mundo, sobre a natureza. Afinal de contas, ele é um filósofo pré-socrático. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo aqui porque ajuda demais o canal a crescer. Eu ainda tô passando pelo meu problema aqui de... Vocês vão me ver tomando água aqui. Provavelmente, vocês me desculpem, tá? Não dá pra escapar disso não. Mas enfim, E tem vídeo todo dia, tem sociologia, filosofia, história da arte, história do Brasil, história geral. Vocês não vão se arrepender, queremos chegar aí na nossa meta de 300 mil inscritos, certo? Vamos começar então falando de Pitágoras. Pitágoras de Samos, se chama Pitágoras de Samos, ele é talvez dos mais importantes filósofos pré-socráticos. Ele nasceu em Samos, que seria na região da Jônia, que é uma região que compõe a Grécia antiga, né? Que é mais ou menos voltado lá para o leste, né? Do território, do que era considerado o território heleno, o território grego. Seria hoje atual pedaço da Turquia, então seria uma parte mais oriental da Grécia. Dali que vieram vários filósofos da escola jônica, Mileto, a gente vai ter Anaximandro, Anaxímenes, né? E o Pitágoras, então, ele nasce em Samos, mas ele viaja o mundo. Ele chegou a viver um tempo no Oriente Próximo, né, que seria na Ásia Menor, no que era antes a Mesopotâmia. Chegou a viver um tempo no norte da África, no Egito. E ele vai fundar, de fato, a sua escola, onde o nosso foco é em Crotona, ou Crotona, como vocês quiserem chamar, que é na região da Magna Grécia. É o que a gente conhece hoje como atual sul da Península Itálica, que também ali era uma região da Grécia. A gente tem uma aula aqui sobre Grécia, sobre a formação do povo grego. O mundo grego se espalhava, então você tinha desde lá da Turquia, passando por o que hoje é a Grécia, até chegando na Península Itálica, né? Foram períodos aí de diásporas gregas, né? Antes da formação da Grécia clássica. E ele vai fundar a sua escola, a escola pitagórica, na onde é a Magna Grécia ou a Península Itálica, Crotona ou Crotona, não importa o jeito, a tônica sua aí que você quiser colocar. E voltando a lembrar vocês, por que ele é um filósofo pré-socrático? Vocês lembram das características dos pré-socráticos, que eu sempre vou ter que falar aqui, porque às vezes a gente esquece. Buscar não necessariamente a verdade entre os seres humanos, mas buscar uma verdade da natureza. Arquê, o início da natureza, o que formou o nosso mundo, o que formou o nosso universo e como ele funciona, que aí a gente vai chamar de cosmologia. Arquê, princípio, início, cosmologia, a ordem, qual que é a lógica desse universo, tá? Então a gente já falou de vários aqui que acreditavam em várias teorias sobre como se formou e como que funcionava a lógica. O Pitágoras, ele também é muito lembrado porque foi ele que conceituou a palavra filosofia. Cuidado, não foi ele que criou a filosofia, certo? Ele não é o primeiro filósofo. Mas ele que conceituou tudo isso que eles estão fazendo aí, principalmente esses filósofos da natureza, de buscar princípios e lógica do universo, ele definiu como filosofia um termo que vai se distanciar da mitologia e da religião. Apesar do Pitágoras ser um cara religioso, apesar do Pitágoras ser um cara bem ligado a questões espirituais, que vocês vão ver nessa aula, mas ele buscou diferenciar a filosofia, então ela se separa dos mitos, das lendas, se separa da religião. A gente está tentando buscar verdades sobre o universo. Então é ele que dá o primeiro conceito, que fala filosofia. Não é ele o inventor, mas ele que dá o primeiro conceito. E todo mundo sabe que ele é o cara que criou, que revelou pra gente o famoso teorema de Pitágoras, né? Que a gente entra aí no conceito da matemática, porque ele era filósofo e matemático. Ele vai tentar unir essas duas questões importantes.
Ele é o inventor do Teorema de Pitágoras, utilizado até hoje. O Teorema de Pitágoras é aquele que revela que um triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, que formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem, isso aí é mais voltado para a matemática, eu não vou entrar nesse assunto até mesmo porque não é minha área exatas, a gente vai tentar entender como que isso vai se aplicar à filosofia do Pitágoras. É muito simples aqui, é muito importante que vocês saibam. Ele viajou muito para poder chegar a essas conclusões, viajou muito para poder fazer esses estudos. É que o Pitágoras foi o primeiro a estudar os números, a estudar a matemática, a estudar a geometria de uma forma sistemática. Ele tentou levar a matemática para um estudo da sua essência, e não necessariamente apenas da aparência, números por números, soma por soma, operações, expressões numéricas por expressões numéricas. Ele tentou aprofundar, definir se isso significa alguma coisa para as nossas vidas, para a criação desse universo. E, como eu falei para vocês que ele é o filósofo da natureza, Arquê, ele tenta descobrir o princípio da natureza, ele chega a uma ideia de que a natureza é constituída por um processo de relações e proporções matemáticas baseadas no número 1 e o ponto. O que significa isso? Ele vai ver matemática na criação de tudo. A Nina levantou ali, ela fez uma bagunça aqui na cama, agora há pouco vocês devem estar percebendo aí. Ela fez uma bagunça, agora está lá abanando o rabinho, deitou ali. Então ele percebe que o número 1 é como se fosse a estaca 0 para a criação de tudo, a unidade, né, o uno. Né? E ele começa a enxergar tudo e perceber na concepção dele que tudo é formado por uma quantidade aí de proporções matemáticas. E a partir disso começam a surgir, né, a natureza, começa a surgir o universo. E na oposição entre números ímpares e números pares, a relação de oposição entre ímpares e pares começa a dar forma às questões materiais que a gente existe na aparência, as questões geométricas. Então, para ele, o princípio da Arquê vem da matemática. Ele está tentando pegar toda a ideia, tá, da matemática e colocar em sua essência, definir ela como essência das coisas, não apenas como aparência. E o Teorema de Pitágoras, porque ele vai seguir uma lógica, a cosmologia. Ele percebe na ideia dele que essa lógica matemática que ele está seguindo, desses princípios dos números da Arquê, essa oposição entre ímpares e pares, ou combinação entre números ímpares e pares, gera o que a gente tem, inclusive, nas sensações. A oposição entre frio e calor, o claro e o escuro, o duro e o mole. Então ele percebe isso, ele vai trabalhar com essa ideia de que, para ele, o que criou a nossa natureza, o que dá lógica ao nosso universo são os números. Uma coisa importante que vocês saibam, que ele não é um inventor da matemática. Para ele, a matemática sempre existiu. Mas ele que está definindo, estudando como que ela funciona no mundo, certo? Para ele, a matemática, ela antecede a vida humana, antecede porque em tudo você encontra a formação dessa natureza pelos números. E essa matemática, essa lógica matemática acaba sendo aplicada em tudo que a gente tem. Então, por exemplo, foi ele que percebeu, né, que percebeu a ideia, a teoria da harmonia musical, quando ele percebe que a gente consegue ter uma composição de 7 notas musicais. Ele fez testes esticando cordas, cordas mais grossas, que davam sons mais graves, e cordas mais finas, que dão sons mais agudos. E ele que vai perceber essas 7 notas musicais, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E ele percebe que há um ciclo nessa harmonia musical, que depois que você passa lá pelo Si, a próxima nota seria o Dó novamente, mas de uma maneira mais aguda. É a ideia do que a gente chama de oitava, né? Fazer uma oitava é fazer a mesma nota, só que de forma mais aguda. É ele que percebe. Então, ele entende essa natureza de forma cíclica e ele consegue colocar números, a matemática em tudo. Percebam lá esse caso da música. O Pitágoras foi além. Eu falei para vocês que ele tem um lado místico, lembra que eu falei um lado espiritual? Pois é, ele foi além. A escola pitagórica, ela é conhecida por esse lado místico. Tem gente lavando calçada aí, não liguem, tá? Como assim?
ele era um defensor, né? Ele e os pitagóricos, que aprofundaram mais ainda a teoria do Pitágoras, tá? Muitas coisas são atribuídas aos pitagóricos, aos discípulos de Pitágoras, mas a gente aqui está falando da base de Pitágoras. Uma teoria que a gente vai chamar de metempsicose. O que significa isso? A ideia da transmigração da alma, sempre ligada à lógica do universo, sempre ligada à lógica dos números. O que significa isso? Para os pitagóricos, a alma ela é eterna e ela pode transmigrar, ela passa de corpo em corpo, a alma não morre, o que morre é o seu corpo através de uma lógica universal cíclica seguida que é feita pelos números. A sua alma ela pode viajar para outras regiões, para outros lugares. A sua alma não morre e ela acaba também entrando em outros corpos, tá? A teoria do Pitágoras, ainda que haja uma oposição, ela ainda é utilizada por algumas questões do espiritismo, ainda que não seja na sua raiz, tá? Isso que é importante, tá bom, gente? Então eles acreditavam nessa alma eterna, mas sempre seguindo uma lógica. Lembra a lógica que eu falei para vocês da teoria musical harmônica do Pitágoras? Cíclica, que depois do dó você vai chegar até o si, as 7 notas musicais, e depois se torna dó novamente, só que um dó mais agudo. Pois é, o Pitágoras ele acredita que essa alma ela está caminhando por um processo cíclico também. E já que ele é um cabeção matemático aí da filosofia, o Pitágoras, os pitagóricos, na verdade, isso aí a gente atribui até mais aos pitagóricos, através desses estudos matemáticos, das questões dos números, eles através de uma observação muito forte, através de cálculos matemáticos, eles chegaram a acreditar de fato então que a Terra ela era esférica. E que os pitagóricos mais pra frente falavam, ela girava sobre o seu próprio eixo, e existem outros planetas também que giram, que andam em velocidades diferentes, diversificadas. Então o Pitágoras, através dessas questões matemáticas, ele chegou a ter ideias bem diferentes de outros pré-socráticos, que diziam que a Terra era cilíndrica, que a Terra era plana. Sempre através da matemática, ele está tentando seguir uma lógica e através dos seus cálculos e observação eles chegam, né, os pitagóricos chegam a essas ideias. Então, vocês estão percebendo que o Pitágoras está tentando discutir a arquê e a cosmologia, mas através do quê? Da razão, do raciocínio, não do achismo. Não necessariamente, apesar do seu lado espiritual muito forte, que a gente viu na metempsicose, né, da questão da transmigração da alma, ele é um defensor da razão para buscar verdades. E ele acreditava que a sua alma, né, para você fazer todo esse processo de ter uma alma evoluída, uma alma avançada, você tinha que buscar sempre o conhecimento, a razão e a verdade. E ele acreditava que aqueles que conseguiam ter essa alma purificada, essa alma que ia conseguir a sua liberdade para poder transmigrar, essa alma tinha que ter o domínio, o conhecimento de 4 fatores importantes. A geometria, a aritmética, a música e a astronomia, que são justamente os 4 elementos, os 4 fatores, os 4 temas que os pitagóricos com Pitágoras mais estudaram. Então eles colocaram números, eles tentaram descobrir esse universo através dos números, o número como princípio de tudo. Então você se liberta se você tiver um domínio, se você tiver conhecimento desses 4 elementos. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Pitágoras não é um bicho de 7 cabeças. Para mim, poderia parecer, principalmente por conta de eu sou um cara 100% humanas, mas a parte matemática, pra gente, no caso da filosofia de Pitágoras, é entender o quanto que a matemática, para ele, é a lógica do universo que rege o universo, tá? Não necessariamente você vai precisar fazendo continha aqui para entender a filosofia de Pitágoras. Isso aí você guarda para matemática, professores aí que são bem didáticos nesse processo. E é claro que você sabe que eu sempre vou indicar aqui o canal dos meus amigos, porque eu confio neles, que é o Matemática de Quinta, que é o Jonathan e o Marquinho, né? O John e o Marquinho. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês irem lá e acompanhar. Já falei aqui várias vezes, toda quinta-feira eles estão lançando um vídeo bem legal, eles são bem divertidos e muito didáticos, certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o Pitágoras, espero que vocês tenham gostado do Pitágoras, e é isso. Grande beijo, gente. Amo vocês. Fui!